tem 76 anos de idade. Desses, 46 dedicados ao Acre. Hoje, nós vamos conversar com o padre Paulino Baldassari. Tudo bom, padre? Tudo bem. Como foi essa sua vinda para o Acre? Esses 46 anos que o senhor está aqui, como é que eles aconteceram aqui? Desde pequeno, na paróquia onde eu vivia, tinha revistas missionárias de padres italianos que iam trabalhar na África, de padres missionários que iam trabalhar no Brasil, entre os quais tinha um que era da minha terra, que chamava-se Padre Anselmo Marsigli, e ele foi trabalhar na África. Então, em vista disso, eu me criando, devagarzinho, não que a minha chamada a ser padre fosse muito simples, porque, em primeiro lugar, eu não gostava de estudar. E para ser padre tem que estudar muito, né? Quando eu me formei, que fiz o 5º ano, peguei os livros, dei um chute e digo para nunca mais. E gostava muito de trabalhar e pouco de estudar. Com uma certa idade, papai me chamou a ser servente de pedreiro. Papai era pedreiro. Disse, meu filho vai ser servente de pedreiro, depois pedreiro. E assim me vai ajudar. Era o maior dos filhos. Tinha as minhas irmãs que eram maior de idade. Então eu fui. Porém, lia estes livros. Ficava pensando. Mas ler os livros e depois pensar que devia estudar, todas aquelas ideias me passavam. E comecei a trabalhar de pedreiro, de servente de pedreiro. Até que o meu colega, tínhamos estudado junto, ele tinha ido para o seminário. Quando ele foi para o seminário, ele veio me saudar, acabou as férias, e disse, até logo, Paulinho, até o próximo ano, quando eu voltar de férias. Eu vi aquele meu colega tão gentil, tão bonito, tão diferente, educado. Então me deu vontade de repensar que podia ser padre. Então comecei a pegar os meus livros e estudar depois do trabalho. Meu pai ficou meio assim. E depois eu disse, papai, eu decidi estudar para ser padre. E vou ser padre missionário. Ser padre missionário tinha que entrar em uma congregação religiosa. Padres missionários são os que viajam muito, são né? aqueles que vão fora do país. Mittere, que diz do latim, ser enviado fora da pátria. Então, escolhi os padres de Maria, que trabalhava na África, e que tinha um que eu conhecia, e trabalhava outro que trabalhava aqui no Acre. Quem era o outro, o senhor lembra? Chamava-se Padre Gregório Dal Monte, que ele era um escritor, ainda em uma revista que o Cero de Maria tem, que chama-se O Cero de Maria, tem os artigos que ele fazia bem bonitos. Ele andava no Antimaria, descrevia as famílias do Antimaria, como era, descrevia a fauna, a flora. E eu me animei. Foi assim que o senhor começou a conhecer o Acre? Eu vim para o Acre e no sul me encontrei com este padre Gregório, que por causa da doença de malária, ele foi transferido do Acre para o sul de Brasília. E o senhor veio de qual cidade lá da Itália? O senhor veio da Bolonha, é isso? Vim de Bolonha. Vim estudante, porque eu disse, eu vou estudante, porque assim, na vez que eu vou para o Acre, já sei falar a língua. E depois eu gostava muito de literatura, eu tenho condição de ler. Eu li muitíssimo. Em São Paulo, nós íamos na universidade lá de Nossa Senhora da Assunção, que tinha sido feita a universidade naquele ano. E tinha uma biblioteca bonita. E eu lia muito. Lia todos os escritores brasileiros. Zé de Alencar, Olavo Bilac, Castro Alves, porque eu não gostava de matemática. Matemática eu não gostava. Mas de literatura, de história, de geografia, gostava imensamente. E eu lia.
Digo, eu tenho que aprender, me enculturar. Depois, me formei padre, em São Paulo. E aí, eu pedi de ir para o Acre. Em vez de ir para o Acre, Você veio para onde quando chegou? me Qual mandaram município? para Santa Catarina ser professor de latim. Eu, que era um péssimo aluno, ser professor de latim. Mas era soldado, tinha que Tinha que obedecer. obedecer. E os estudos da Itália eram estudos bons. Eu tinha aprendido bem latim, grego, hebraico. E quando entrei a estudar em São Paulo, eu me senti bem, porque eu tinha um preparo bastante bom. Né? Eu fui lá dando aula de latim, mas era um péssimo professor, porque era muito rigoroso. Dava até 10 abaixo de 0. Nossa. E os alunos estavam muito espantados. E o superior disse, não, tu não dá para professor, não. Vai para a Amazônia mesmo, né? Vai para o Acre. Então eu deixei o sul, onde que lá o clima era bom, era como na Itália tinha muita uva, e vim para o Acre. Fiz a viagem na FAB, cheguei em Rio Branco em fevereiro. Rio Branco daquele tempo não era o Rio Branco de agora, não. Bem pequenininha assim. Era uma lama, era Carapanã. A casa dos padres de madeira era cheia de rato que dava medo. E de noite, se um tinha uma precisão, tinha que ir num baraquinho lá no fundo do quintal, na chuva. E eu fiquei meio espantado. Era o filho da guerra, estava acostumado, eu fui até soldado. Estava acostumado a sofrer, mas, puxa vida, um calor medonho, Carapanã, chuva, que não era brincadeira. Muito diferente, né? De noite me chamaram para ir assistir uma senhora que estava para morrer, na maternidade. Mas para ir à maternidade, tinha que entrar na mata. A maternidade estava... Já era Bárbara Eleodora. Era ainda, era tudo quase mato. E depois, um padre muito bom, chamava-se Padre Tiago, era tio do bispo, que chamava-se Júlio Mattioli, grande bispo do Seringueiro. Fazia a desobriga para alcançar o Seringueiro, fazia a desobriga de 1 ano. Eu fiz de 6 meses. E o que é essa desobriga? Desobriga é a viagem que o padre faz para dar assistência religiosa ao povo da mata. Desobriga quer dizer tirar a obrigação. Qual é a obrigação do bom católico? Confessar-se ao menos uma vez por ano, assim diz o catecismo. Comungar na Páscoa da Ressurreição, casar-se direitinho e batizar as próprias crianças e aprender o catecismo. Então, quando o padre ia, fazia esta viagem, como eu faço ainda, então, eu botava a carta, o dia tal o padre chega, avise todos, procure os padrinhos, vai ter batizado, vai ter casamento, vai ter catecismo. É uma grande festa, então. Vou levar as enfermeiras italianas para dar assistência médica, porque elas já eram formadas. Então, era um arrastão de festas, para assim dizer, de um lugar para outro. Era um acontecimento. Ainda é um acontecimento. Eu fiz a desobriga lá do Iaco, é um acontecimento. Então, eu vim para o Acre. Em primeiro lugar, foi Brasileia. Brasileia, cheguei lá sozinho, não tinha casa, uma casa toda velha, cheia de rato também. Parece que era perseguido de rato no Acre. Só o senhor foi para lá, para Brasileia? Eu só sozinho, não conhecia ninguém. O bispo estava lá, me apresentou ao povo, uma igreja de madeira toda podre, que a noite de Natal quase caiu em cima de nós. E ele me disse, aqui é o teu povo. O que tu deve fazer? Agora tu deve fazer uma igreja nova. Eu disse, e o dinheiro? Ele disse, tu arruma. Mas como? Tu dá o teu jeito, estudar tanto tempo para quê? E aí, o bispo foi embora. Acompanhei ele no campo de aviação, que era longe. E o pior, que na viagem que eu fiz para chegar em Brasileia,
eu fiz a viagem de embarcação e peguei malária. Primeira malária das 84 malárias que eu tive. 84 malárias É. você teve? Com a dor de cabeça. Eu tinha estudado medicina também, eu não queria me mostrar. Então eu escondi ao bispo que estava com febre alta. Porém, dor de cabeça, ele reuniu os meninos para o catecismo e disse: padre, fala com ele. Disseram que você até é alegre, que acha tão sério. Tu vai te encontrar com dificuldade, mas tu vai vencer a dificuldade, não te preocupa não. Assim aconteceu comigo. Mas eu estava tocado de febre alta, de dor de cabeça. Tentei, falei com os meninos. A português, a língua, eu sabia bastante bem. Eram 4 anos que eu estava no Brasil. E o senhor já sabia que poderia ser malária, então, né? Eu sabia que era malária. Eu sabia que era malária. E acompanhei o bispo. Como é que o senhor ficou curado dessa malária? Eu depois me tratei. Saudei o bispo. Quando voltei, me deu uma saudade tão grande que eu vou aguentar só 15 dias aqui. Depois de 15 dias eu vou me embora. Mas eu tinha rejoquino no bolso. Tomei 4 rejoquinos. E a febre. Depois 3 rejoquinos. Depois eu tinha estudado lá em São Paulo com um médico, que eu frequentava este médico. E ele me ensinava tudo. Enquanto outro ia jogar futebol, eu ia aprender medicina. E fiquei bom. Aí qual foi, então, a impressão que o senhor teve quando o senhor conseguiu chegar na Amazônia, chegar aqui no Acre? Como é que foi esse seu primeiro contato mesmo, né? Foi um contato de desânimo. Desânimo? A malária que me toca sozinho. Me tinha falado que me mandava em uma casa que tinha outra que me podia ensinar. Tinha condições, né? Foi de desânimo. Agora, quando vim para o Acre, eu disse: não vou sozinho. Disse: mas nós temos outro padre para mandar contigo. Eu digo: eu quero um harmônio. Eu tinha estudado música com este Gregório Dalmonte, padre Gregório Dalmonte, que foi missionário aqui no Acre, que ele escrevia e que eu tinha lido os artigos dele. Ele mesmo que me ensinou a tocar. Então, quando eu cheguei lá, que passou a malária, eu comecei a criar coragem de novo. Peguei o meu harmoniozinho e comecei a tocar. A 13 de maio, na cova da... Todo mundo se juntou? Meninada, toda Meninada. Menino começaram a correr. Chegou um menino e disse: para o senhor gosta de vinho? Eu gosto. Eu trouxe uma garrafa de vinho para o senhor. Eu, italiano, gostava de vinho. Digo: tá bom. Eu botei no meu quartinho e toquei, a meninada cantou e os meninos chamaram os pais e fizemos a novena, veio muita gente. Aí comecei a ficar animado. Eu digo: o bispo disse que devemos fazer a igreja. Como é que vamos fazer a igreja? Aí disse: vamos fazer a arraiá. Mas digo: o que é arraiá? Sei eu o que é arraiá. Diz: a gente prepara galinha, prepara coisa, e a gente arremata e faz dinheiro. Digo: tá bom, você vai me ensinar isso. Mas daqui para o mês de maio, ainda tem um mês. O que vamos fazer nesse mês? Vamos fazer a licença da igreja. Pois não. Então, junto com as pessoas, o senhor começou Vamos a fazer a conhecer igreja. então, um pouco da cultura. Então eu chamei a meninada e começamos a arrumar, sabe o quê? Garrafas. Saco de garrafa, abrimos a licença da igreja. E aí conseguiu E a fazer. meninada trazia garrafa, e quebrava a garrafa, porque um alicerce de garrafa, botamos 7.000 garrafas. Aí eu comecei a me sentir bem.
Paulino, depois dessa experiência em Brasileia, o senhor veio para Sena Madureira já? Como é que foi essa sua vinda para Sena? Como religioso, de vez em quando, deve obedecer. A gente tem o voto de obediência. Então, os superiores me mandaram para Sena Madureira. Fiz a longa viagem de embarcação. De Brasileia desci o Rio Acre. Do Rio Acre subi o Rio Purus e numa balsa. E sempre me lembro que em um certo momento nós encostamos para a balsa, motores a chata, mais do que a balsa, de chata, as chatinhas que serviam para trazer a mercadoria e levar a borracha. E eu fiz a viagem de chatinha e encostamos para colocar a lenha, que andava com motor a vapor, não é? Em um certo momento, o rio muito alagado e com muita força, e soltou as cordas. E nós começamos a andar e o motor estava apagado. E não é como agora. Isso foram quantos dias, então, para o senhor conseguir chegar em Sena Madureira? Foram três dias para Rio Branco e foram 7 dias para Sena Madureira. Porque também tivemos... Parávamos para fazer lenha, para tudo isso. E cheguei em Sena Madureira. O seu trabalho aqui em Sena é um trabalho muito bonito, né? A gente sabe da sua luta pela educação também, né? Fala pra gente um pouquinho dessa sua luta para ter escola, né? Nessa região do Rio Iaco, no município todo de Sena Madureira. Como é que foi isso? Agora, a coisa que eu quero realçar, que Deus escreve direito com linhas tortas. Porque um aluno tão rebelde como era eu, que peguei os livros, estudei os livros para não estudar mais, e que fui o padre que fez mais escolas. Afinal das contas, continuou a fazer escola. Por que eu pensei em fazer escolas? Eu tinha em Sena Madureira as enfermeiras, missionárias, eram missionárias, não eram freiras, eram voluntárias que vinham aqui para ajudar a igreja. Tinha um contrato de 3 anos, que podia depois aumentar para 6 anos, para 10 anos. Sim. Quando o senhor chegou, elas já estavam aqui? Elas já estavam aqui, tinha microscópio, tinha o ambulatório Santa Terezinha, davam uma assistência maravilhosa. Nunca Sena Madureira foi assistida como naquele tempo. A enfermeira Inês, ela era parteira. Ela ficou 10 anos aqui, nunca morreu uma mulher de parto. E nunca uma mulher teve cesariana. 2 casos que ela me chamou e disse, Padre Paulino, esta senhora não dá para nascer a criança normalmente. Então eu peço que o senhor mande ela para Rio Branco. Então eu falei com a FAB, arrumei uma passagem e disse, eu vou também. Porque na viagem, ela que nunca viajou de avião, pode ter medo e nasce a criança lá em cima. E ela foi, e quando levantou o voo, a mulher que nunca tinha andado de avião, levou um medo tal que... A criança nasceu. A criança, ela fez o parto, e foi bom porque, sabe como era o avião da FAB? Era só um vão, então ela fez o parto lá no avião. Foi essa mesma enfermeira que lhe ajudou? Com estas enfermeiras pensamos de dar assistência no interior. Então preparei uma canoa coberta de palha, arrumei um motorista e fizemos a primeira grande desbriga de 6 meses no Rio Iaco, em 1968. Eu dava o lado religioso, ela dava o sentido, levávamos muitos medicamentos italianos, ela dava uma assistência, mas elas queriam também dar uma educação, em modo especial, porque a maioria das doenças era verminose. Então elas chegaram, para convencer, chegaram ao ponto de chamar a gente, mostrar lá
o verme que saía do ovo, que esperava, está vendo o que tem na tua barriga? Então tu tem que fazer a privada para evitar que a proliferação dos vermes. Fizemos uma desobriga muito boa, mas o que aconteceu? Nós dizemos, ninguém sabe ler. Não tem uma escola. Quem sabe ler, o guarda-livro. Se nós queremos dar um catecismo, ninguém sabe ler. Se nós queremos dar um jornalzinho que explique um pouco de higiene, um pouco de coisa, para evitar as doenças mais comuns, ninguém sabe ler. Como é que vocês conseguiram, então, fazer a primeira escola? Então eu disse, eu vou fazer a escola. E o dinheiro? O dinheiro vem. E eu peguei o motor, fui para a Boca do Caeté, que tinha muita mata ainda, e fui serrar, eu mesmo. Naquele tempo, com serra manual. Teve 6 homens que se ofereceram a me ajudar. Um dia vinha um e me ajudava, outro dia vinha outro, e fizemos a primeira escola na Boca do Caeté. A primeira escola da floresta foi essa? Foi a primeira escola. Eu voltava enlameado 10 horas, quando encontrei 3 pessoas. Um era o gerente do banco, outro era um seringalista e outro era um amigo. Disse, padre, o senhor esta hora, tudo enlameado assim? De onde o senhor vem? Digo, venho da mata e eu fui serrar madeira para fazer minha escola. Mas o senhor é maluco. Não está vendo que não dá fazer isso? Eu digo, bom, se vocês querem me ajudar, eu não vou mais. Me está faltando 20 dúzias de tábuas. Eu tirei a madeira para 20 dúzias de tábuas. O gerente do banco disse, eu dou 10. E outro, eu dou 10. E amanhã o senhor não vai mais serrar. Aí assim foi terminado. Assim, eu consegui a madeira quadrada nós serramos, fizemos a primeira escola com 104 meninos. E a primeira professora de lá agora está dando aula na Universidade de Rio Branco. Chamava, me parece que era Lourdes, o nome dela. E como é que o senhor está vendo hoje esse trabalho na educação hoje do Estado, né? O Estado hoje está tentando resgatar essa educação que nós já tivemos de boa qualidade, né? Mas, de fato, eu lutei muitos anos para ver se a prefeitura, o governo, me ajudava. Eu fiz a escola para depois o governo assumir e a comunidade assumir, mas tive muito desgosto, porque, em geral, a comunidade não estava preparada. Vejam um pouquinho, é uma coisa, se eu sei ler e escrever, também eu quero que outros saibam ler e escrever. Mas uma senhora tirou os filhos, 5 filhos, da escola, porque diz, a professora não sabe ensinar. E a professora me disse, padre Paulinho, aqueles meninos são inteligentes, aquela mãe é maluca. Eu fui com ela e digo, por que a senhora tirou os seus filhos da escola? Diz, porque e no mês ainda não sabe ler e escrever. E no mês. O senhor tinha também que eu disse, olha, conversar com os pais muitas vezes, então, para que eles permanecessem. A senhora é incompreensível. Eu botaria a senhora a aprender a ler e escrever. Lhe daria uma cinturada se a senhora não aprendesse. Mas não aprendeu, não. E quantas escolas? Ela não mandou mais os meninos para a escola. O senhor ajudou a construir? Quantas escolas nesses rios todos? Um monte, penso que cheguei até uns 100 escolas. Escolas, algumas eram escolas de madeira serrada, bem direitinho, que levavam madeira para cá. Outras eram barraquinhas de coberta de palha e de pachuba. Eu mantinha a professora. Como eram as minhas professoras? Que não tinha ninguém que soubesse ler. Então, muitas vezes, tem autodidatas. Então, eu rezava a missa e digo, tem alguém que sabe ler? Ele diz, eu sei alejar.
Não sabia nem o que queria O que dizer quer alejar. dizer isso, né? Eu sei alejar. Tu sabe ler? Sei. Então eu fazia ler, na hora da missa fazia ler a leitura. Se me agradava com aquela leitura, então já era professor. O senhor já nomeava como professor? Como professora eu pagava com dinheiro da Itália, da minha família. Eu também não fui atrás de outra coisa. A minha família, graças a Deus, os meus irmãos, depois da guerra, eles estabeleceram, meu irmão tinha ele era arquiteto e ganhava, então Era me assim que o senhor ajudava. conseguia, então, com a ajuda da sua família apenas? Eu manter essas pagava a escolas? professor. Se o professor dava bem, muito bem. E se a professora não dava, então começava de novo para outro. E fizemos muitas escolas, muitas escolas. E as professoras, as enfermeiras me ajudavam, me davam força. Nós fizemos um jornalzinho que unia todos os professores, chamava-se Voz Missionárias. Padre Paulino, tem algumas pessoas que gostariam de fazer perguntas para o senhor. Vamos ver? Eu me chamo Toinha, gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, Padre Paulino. Como o senhor vê o desenvolvimento sustentável no Estado e como o senhor também avalia o desenvolvimento que o governo vem fazendo em nosso Estado? Eu digo que, como base da minha vida, eu insisto que a floresta deve viver. E do mesmo jeito, penso que o homem deve viver. Que tem muita gente que precisa de terra. Então, a mata está aí. A mata é riquíssima. Só que, se antigamente eu também tinha a ideia que o maior inimigo do progresso, quando eu cheguei no Acre, eu tinha a ideia que o maior inimigo do progresso era a mata. Era a mata. Com o tempo, eu tive que voltar muito atrás, dar uma marcha enorme. Em modo especial no tempo moderno, que está em perigo a vida na Terra. Está em perigo. A grande floresta amazônica, graças a Deus, ainda existe. Tanto do lado da Bolívia, do Peru, no oeste do Brasil. Então, se os cientistas nos alertam que se tirarmos a mata, matamos o pulmão da terra e põe em perigo a vida, então eu sou para a vida. Sou em favor da vida. Então, a mata tem que ser respeitada. Então, se a gente deve viver na mata, quer viver na mata, deve se sustentar da mata. Portanto, tem a castanha, tem a borracha, agora tem a copaíba, agora tem a unha de gato. Agora estão descobrindo continuamente pequenas culturas. Estão descobrindo continuamente. Então, o extrativismo, então, o senhor considera então, muito importante ainda nessa nossa... Agora, é claro que se um seringueiro deve viver, o seu produto lhe deve dar a possibilidade de viver como pessoa humana, não como escravo. Porque se um seringueiro se levanta 3 horas da madrugada, vai cortar a seringa, com um sacrifício enorme, e no fim do ano ele ganha R$700, ele não ganha o salário mínimo. Então a minha luta é que a borracha desse pelo menos R$3 para o seringueiro. R$3. Então, teria condição de vida de seringueiro. O senhor tem ouvido falar muito sobre florestania, esse novo termo que surge, né, que
quer refletir exatamente isso, né? Dar direitos também às pessoas que estão morando na mata a ter saúde, a ter educação, a ter todos os direitos que o cidadão que mora na cidade tem. Como é que o senhor avalia esse novo conceito que está sendo construído? Foi um pouquinho a minha ideia que o governador assumiu. Como eu fazia as escolas, eu tinha a ideia, uma criança, numa família que vive no centro, e tem 7 crianças, e não tem condição, porque as distâncias são muito grandes, fazer uma escola na margem, e daquela família vir pelo menos um, aprender e depois ir em casa e ensinar aos irmãos. E a última minha ideia foi esta aqui, fazer em modo que o seringueiro tenha a possibilidade de ter o que tem na cidade. Eu vou para a cidade porque eu vou estudar. Então, na cidade tem o primeiro grau. Se bote primeiro grau na mata. E foi o primeiro caso que o governador lá em Curiã, que era a minha cooperativa, foi uma das primeiras escolas. Então, o primeiro grau. Terminaram o primeiro grau em 40. E quem era que fazia o primeiro grau? Colonos. Que faziam um sacrifício enorme, trabalhavam de dia, estudavam de noite. Agora o segundo grau, esse ano. Então, quer dizer, dar a possibilidade a gente que vive na mata não ter saudade da cidade. Eu formei uma escola no centro e para a gente não sair, eu comprei motor de luz, parabólica e a televisão. Deu todas as condições, né, para televisão. Lá e ter O professor educação. era um técnico. Ele dizia, eu vou lá se o senhor me dá. E era 7 horas da margem. Levaram nas costas tudo isso. E quando eu fui lá, agora, é 7 horas da margem do rio, fui lá, eles disseram, padre, o senhor faça a novena às 6 horas. Eu digo, por quê? Que eu estou acostumado a fazer isso. Porque nós vamos ver a partida Brasil-Bolívia. Senhor, deixe. Nós arrumamos 3 litros de gasolina. Então eu deixei. Quer dizer, lá Estavam não é um assistindo luxo. televisão também lá dentro. Vamos da dizer, mata. um dia que tem um campeonato mundial, eles podem assistir um dia que tem uma missa, um dia de Natal. Assim, quer dizer, que não tenha saudade da cidade porque tem a televisão. Só que a televisão lá é só naquelas horas. Eu sou o Mário, gostaria de saber do padre Paulino, esse exemplo de cidadão para o mundo, o que mudou desde a chegada dele do Acre até os dias atuais, principalmente com o governo Jorge Viana, um governo voltado para a floresta. É um programa ótimo, mas de difícil execução. Porque eu digo, eu trabalhei quando os seringueiros, devido à baixa da borracha, fugiram para a cidade, dizendo, porque lá tem escola, eu fiz a escola para ficarem lá. Mas eles não estavam preparados também. Agora teve o Prodeste, uma maravilha. O seringueiro recebia tudo. Mas quantos receberam o Prodeste e não foram para a mata? E quantos que foram para a mata e voltaram para a cidade? É uma longa caminhada. Não devemos desistir. Eu digo que ele está numa caminhada boa. Quantas vezes eu fiz uma cooperativa, mandava toda a mercadoria para eles produzirem a borracha e se tornarem independentes do patrão. Comiam toda a mercadoria e vendiam na borracha para os mariteiros a troco de cachaça. E com isso eu não desanimei, eu continuei. Numa cooperativa eu mandei a mercadoria de graça 5 vezes. E agora aprenderam. Agora aprenderam. Como eu sofri, que uma vez eu disse, quando disseram a um seringueiro, por que tu vendeste a borracha da cooperativa, da associação? Eu disse, porque eu não sou mais da associação. Eu disse, você não é mais da associação, mas é ladrão. Você é ladrão. Eu te dei a mão de amigo e tu me cortaste a mão. Porque nós lutamos que os ricos devem partilhar, mas também o pobre deve se endireitar. Porque tem muito pobre que é rico no desejo.
Eu te ajudo, dou a primeira manicada para o motor depois andar sozinho. E tu me tira a gasolina de dentro do motor. Não dá? Então, Precisamos usar com sabedoria. é uma longa caminhada. Não devemos ficar desanimados. O povo que viveu na mata, ele era por fora de tudo. Não tinha assistência religiosa, não tinha assistência política, não tinha coisas. Então, para conseguir elevar este povo uma caminhada, não é fácil. Então, eu apanhei, o governador vai apanhar, muitos outros vão apanhar, mas esta é a caminhada. Devemos continuar nisso. Devemos continuar nisso. Por que devemos continuar? A nossa mata não pode ser destruída. A nossa mata não pode ser destruída. Se nós amamos a vida, devemos defender a mata. E, portanto, não podemos botar lá, porque o seringueiro não quer mais ficar lá, então, entregar a mata para os grandes fazendeiros e destruir a mata, e botar lá milhões de cabeças de gado. E se a vaca louca chegar no Acre? Eu digo muitas vezes, sabe, 25 milhões de cabeças de gado foram queimadas e mortas na Inglaterra, por causa da mania do gado e também daquela manipulação genética para ter sempre o gado melhor. E se a vaca louca chegar na Amazônia, quando nós temos destruído toda a Amazônia, o que ia acontecer de nós? É possível administrar as coisas melhor? Então eu digo, a caminhada é esta aqui. Eu apanhei, o governador vai apanhar, mas este é o caminho. Não devemos desanimar, este é o caminho. Qualquer outro que governe a Amazônia e o Acre, se eles querem ser humanos, se eles têm amor à vida, este é o caminho. Agora, a nossa mata tem uma riqueza imensa. Amanhã irão descobrir remédio contra o AIDS, e eu gosto da medicina. Agora o governo me ajudou para fazer o livrinho das plantas, não é? Portanto, eu estou nesta caminhada, insisto nesta caminhada. Eu sei que o governo é mal assessorado muitas vezes. Eu também tive gente em que confiei e na última hora, eu tinha uma confiança no dono, e na última hora me roubaram o dinheiro. Isso é humano. Isso é humano. Não é por isso. As enfermeiras me disseram, padre, não se preocupe, padre, vai para frente. Como Jesus foi traído, então, essa é a mesma coisa. E num governo pode acontecer isso. A gente, porém, não deve desanimar e vamos para frente. Esta é a coisa. Devemos defender a mata. E a mata pode ser só defendida com este meio de sustentação. Quer dizer, eu devo encontrar na mata, sem destruí-la, devo encontrar um meio de me sustentar. Vocês vejam, foram destruídas mais de 100 mil castanheiras. Uma castanha tem 44 de proteína. Sem falar que quando você derruba uma castanheira, várias outras árvores são arrastadas também. Mas não é só uma, né? Então, veja um pouquinho. Toda castanha, as castanhas dessas castanheiras, se nós somássemos as proteínas, tem mais proteína do que todo o gado que está sendo criado. Então, por que destruir a mata? Se a mata nos dá proteína, eu disse ao presidente da República, lá na Cachoeira, senhor presidente, nós não vamos sacrificar 10 proteínas vegetais para nós comer uma proteína animal, para comer um bife, destruindo a mata. Eu sou Raimundo e eu gostaria de perguntar ao Padre Paulino qual a perspectiva de desenvolvimento que o senhor vê para o Acre, visto que todo esse trabalho já feito pelo governo. Qual a perspectiva de desenvolvimento para o Acre, para Sena Madureira, enfim, para todos os municípios do Acre? A perspectiva de desenvolvimento, descobrir sempre mais as riquezas da nossa mata. E com isso não quer dizer que a gente deve dar um não. Nós já temos um rebanho grande no Acre, 1 milhão de cabeças de gado.
Então, nos sustenta este milhão. Não precisa derrubar mais mata para isso. Se cultive este rebanho, o governo ajuda a aftosa, por exemplo, a vacina da aftosa é caríssima. Eu me dizia, Padre Paulino, eu agradeço ao governo porque eu não teria tido dinheiro para comprar a vacina para vacinar o meu gado. E eu consegui a vacina de graça, mas não é o gado que deve ser a obsessão e o progresso. Não dizer que é só com o gado que o Acre pode progredir. Se nós fazemos estradas bonitas dentro da mata, asfaltadas, sem derrubar a mata, como eu vejo na Itália, o turismo. Quanta coisa boa nos pode dar o turismo? Ver aqueles lagos bonitos, o Lago do Silêncio. O Iago, depois que estou em Sena Madureira, ele formou 9 lagos. Todos os lagos são bonitos, riquíssimos de peixe. Eu vi como é que chama, um peixe grande, de quase 100 quilos, bonito. Como é que chama o peixe da Amazônia? Que tá tem tambaqui, tem vários peixes. O grandão. Grandão. Pirarucu? Pirarucu. Eu vi um pirarucu no Lago Novo, que 3 homens não levantavam. O que me impressionou mais do pirarucu, que as escamas dele é como arco-íris. Tem uma lindeza as escamas dele. Então, digo, e na pesca também. Agora, mandava de Manaus barcos com 100, 200 malhadeiras, entrava dentro dos lá e acabava. Então aí também tem que usar de juízo. Não é assim. Os lagos são uma riqueza maravilhosa, os rios são uma riqueza maravilhosa, mas o homem, com a sua ganância, pode destruir. Deve ter um regulamento sustentado também nisso. Padre Paulino, o senhor acabou de comentar, né, de quanto é importante a gente garantir a preservação do meio ambiente, pensando não só agora para a gente, a nossa geração, mas as gerações futuras também, né? Como é que o senhor pensa, então, um pouco melhor sobre essa questão da florestania que é tão discutida hoje? Propriamente, eu não sei a essência desta... É uma palavra nova, florestania. É uma palavra nova. Não sei se florestania quer dizer conservar o seringueiro, o morador da floresta, dar-lhe o progresso que precisa dar. Se na cidade tem televisão, damos a televisão na mata. Se na cidade tem universidade, damos universidade na mata, com a especialização dele. Se na cidade, o que a cidade pode dar, com os progressos modernos, eu sempre disse, eu queria que todo seringueiro tivesse a luz elétrica. E era Isso fácil. É possível hoje, né, com a tecnologia. Não, tecnologia. Uma placa solar lá em Icuriã, onde que foi a única cooperativa que se realizou melhor, mas cada um compra a sua placa solar e tem a luz elétrica. Não precisa ir à cidade para ter a luz elétrica. Amanhã, com a mesma placa solar grande, terá a sua televisão. Quer dizer que nós não podemos sair do ambiente, não podemos colocar o seringueiro lá como dizia antigamente. Quem é macaco trepe e quem é tatu cave. Quer dizer, se isso é limitado, se a árvore de seringueira é alta, tem que te trepar. Não é assim mais. Devemos considerar que o progresso está aí, o homem da mata também quer o seu progresso. Então, eu penso neste sentido, quero o seu progresso, mas eu digo, este progresso não deve ser em prejuízo da mata. Mas por que não pode ser em prejuízo da mata? Porque tirando a floresta amazônica, pomos em perigo a vida no planeta. Então o senhor acha que a gente tem que levar mais instrução às pessoas que estão na mata, né? Mais conhecimento, orientá-las também, ajudá-las a elas tem que produzirem crescer, mais, tem né? que crescer. Não viver só apenas do extrativismo, né? Buscar plantio, outras coisas Sim, também, agricultura. Sim. Agricultura. E uma variedade.
E depois, por exemplo, a pessoa que mora na mata, começar a comer verdura, a variedade. E depois a minha ideia é agora conseguir a gente de saúde dos remédios caseiros. Que eles saibam, a um certo momento, dizer, tenho dor de barriga, pega isso aqui. Porque nós podemos ver os remédios alopáticos, os remédios, por exemplo, as penicilinas, são uma espada de dois gumes. Como me pode salvar a vida, também me pode tirar a vida. Enquanto a natureza, ela ajuda o corpo a combater a doença. Não é ela que combate a doença. A diferença entre a medicina das farmácias alopáticas e a medicina da floresta. E nós aqui no Acre, a gente tem que resgatar na realidade isso, né? Porque nossos pais, nossos avós... Se tratavam né? assim. Nós os tratávamos assim. Tratavam coisa, por exemplo, e sabia muito bem tratar a malária, não era problema. Com certeza. Né? Até me lembro como foi inventada o quinino. O quinino foi um padre que descobriu. Quinino é um remédio que se para a malária. Para a malária. O quinino, o chefe ficou se tremendo tudo, ele foi na mata, raspou uma árvore, pegou aqui, fez um chá e tomou, e ficou bom. E o padre disse, é? O padre também pegou a malária, foi lá, raspou a mesma coisa, até que o Papa em Roma, que naquele tempo também tinha lugares paludosos, por exemplo, o padre Santa Maria Goretti, em 1913, ele morreu de malária. Tinha malária na Itália. O Papa ficou doente de malária, então o padre mandou aquela raspa para lá. Quer dizer, tratou a malária do Papa com uma casca raspada de um índio. Não me lembro se foi um índio ou um seringueiro. Sei que eu li a história disso. Bonito, né, padre? Então, acho que a gente precisa, nesse momento, realmente cuidar um pouco melhor da nossa cultura, né? Resgatando todos esses nossos conhecimentos, né? Tá. E, assim, pessoas como o senhor são muito importantes, porque o senhor está aqui há 46 anos nessa floresta, né? Conhecendo e também divulgando, né? Ao mesmo tempo que o senhor está indo à floresta, levando um pouco do conhecimento que o senhor, né, já tem, traz também de lá um conhecimento e difunde aqui também, porque a gente acaba que com o passar do tempo estamos realmente, aos poucos, perdendo um pouco dessa nossa identidade. Né? Padre Paulino, por que, na sua opinião, as pessoas têm ainda tanto receio, tantas vezes vergonha até de assumir um pouco essa nossa cultura, identidade de povos da floresta mesmo, né? As pessoas que estão na cidade. Por que o senhor acha? Como é que o senhor avalia isso? Em primeiro lugar, é acanhamento. A pessoa que vive isolada é acanhada. É uma autodefesa de si mesmo. Quando eu era pequeno, que nós vivíamos nos montes e que nos considerávamos os atrasados, a nossa professora de catecismo dizia, quando você encontra um padre, diga bom dia. E nós encontramos um padre que estava indo, éramos em 5 meninos. Um dizia, tu diga bom dia. Outro dizia, tu diga bom dia. E no fim, ninguém disse bom dia. Acanhamento. Acanhamento da gente que mora na floresta. Com o tempo terá. Agora, a criançada... essas interferências também que existem, né, de outras culturas. Sim, a própria televisão também influencia muito. Né? Por exemplo, o seringueiro, coitado, quando vinha na cidade, ele escondia a mão no bolso. Porque defumando a mão dele ficava preta. E ele se considerava como um bicho da mata. Ele não tinha... E era também desprezado, porque era analfabeto, era tudo isso. Em vez de agora apresentar... Agora eles sabem que são soldados a borracha, quanto valor tinha a mão preta. Enquanto essa borracha também foi importante para o Brasil. Foi né? importante para o Brasil e para o mundo. Foi importante. Para o Brasil e para o mundo. Foi quando começaram a descobrir os motores, foi a borracha que deu grande desenvolvimento. A guerra foi vencida pelos americanos por causa da Amazônia, senão a guerra era perdida. Quando os japoneses conquistaram a Malásia, os Estados Unidos ficaram sem borracha, então incentivaram
Os nossos soldados da borracha foram aqueles que não iam combater na Itália e vieram para cá. E foi o que deu a vitória aos aliados, que era a América e os Estados Unidos. Mas o senhor avalia que o povo do Acre é um povo também muito aguerrido, muito forte, né, que realmente tem, ao longo desses anos, lutado para preservar, né, o meio ambiente, preservar a nossa Amazônia. Né? O povo não tem seringueiro que tenha a coragem de cortar uma seringueira, uma castanheira, e diz, esta aqui é a minha mãe, dá o leite para mim e os meus filhos. Por isso que eu digo, quem pode preservar a mata é só o seringueiro. É só o seringueiro. Porque ele ama realmente a floresta. Mas por que ama a floresta? Porque da floresta ele tira o sustento. Então, essa aqui. E depois devemos pensar que os seringueiros realmente foram pioneiros, foram heróis. Dizia um seringueiro, disse, meu filho, de jeito nenhum vai ter a disposição que eu tinha. Eu não sentia cansaço, me levantava 2 horas da madrugada, chegava com o leite, depois pegava, ia fazer uma espera, trazia nas costas um veado, ainda pegava um pedaço de veado para ir levar para o vizinho perto. Né? Meu filho não faz mais isso. Quer dizer, eles eram pioneiros, eram heróicos. Ele fazia 40, 50 quilômetros, que ia brincando. Uma vez, indo daqui para Rio Branco, o ônibus pifou. E, então, eu digo, eu vou a pé. E nessa época não tinha estrada ainda não, né? Era estrada de barro. Estrada de barro. Era um alam. E o seringueiro disse, vamos junto. E eu andei, a um certo momento não aguentei não. O seringueiro andava muito ligeiro. Muito rápido. E eu fiquei dormindo numa barraca. Daí o dia depois continuei sozinho, cheguei até ao quilômetro 70 morto. E ele foi direto a Rio Branco. Foi direto a Rio Branco. A resistência do seringueiro, não tem povo. O meu professor, que era seringueiro do quilômetro 60, daqui que eu fiz a escola, ele fez 80 quilômetros a pé de lá para cá, e fez a corrida. No dia de 7 de setembro tinha a corrida, ganhou. Ou seja, uma resistência muito Ganhou. grande. Já, Né? mas tendo feito 80 quilômetros a pé, o dia depois de ele correr, ganhou o primeiro lugar. A resistência extraordinária, não tinha no mundo que tivesse a resistência como ele, a disposição que ele, e a coragem dele. Não? Certamente nós devemos olhar os que viveram nessa como herói mesmo, não é? Padre Paulino, com certeza, essa nossa luta, né, para manter a nossa identidade, para lutar pela nossa preservação do nosso meio ambiente, da Amazônia, ela é uma luta muito bonita e que com certeza muitas pessoas, como o senhor, também contribuíram e vem contribuindo, né, para que a gente consiga permanecer unidos, permanecer na floresta também, né, e garantir aos povos, né, não só nós daqui da mata, da Amazônia, mas todo mundo, né, que a gente consiga manter um ambiente mais puro, um ar mais puro, né? Então, com certeza, essa sua entrevista foi assim muito boa para ajudar a gente a conhecer um pouco mais essa floresta que pode ter aí cura para tantos males desse mundo, né? Como a doença, como a AIDS, por exemplo, as doenças, né, que são aí pesquisadas em busca realmente de um remédio, de uma alternativa de cura, né, Padre Paulino? Eu agradeço muito a sua entrevista, viu? Tá bom, eu agradeço a vocês. Se esta entrevista dá a possibilidade de levar à frente o desejo meu, que é um pouco o desejo da humanidade, ter uma vida humana dentro da mata, mas respeitando a mata. Né? Com certeza.